Vamos ver se todo mundo entra aí. Que estava no meio da explicação, né? Vê se o pessoal volta. Tinha mais gente, vê se todo mundo volta aí. 17. Bora? Tá sem áudio? Tá sem áudio? Estou falando sem áudio ainda? Ah, beleza. Valeu, Pri. Bom, vamos voltar? Vê se o pessoal todo aí volta. Bruno. Valeu, Bruno. Natália. Raíssa. Aldair. Leda. Beleza, vamos voltar? Massa. Pronto, chegamos no mesmo número que tínhamos antes. Certo? Então vamos voltar, tá bom? Certo? Vamos voltar ao raciocínio? Vamos. O raciocínio era o seguinte. Nós tínhamos 90 unidades a 680, que foi o saldo que ficou no estoque, 61.200, certo? Eu vou repetir essas 90 no meu saldo agora, certo? Eu vou continuar a ter as 90 unidades a 680 fazendo 61.200, só que agora eu vou ter 10 unidades, certo? 10 unidades custando 780 cada uma, fazendo um total de quanto? 7.800, ok? 7.800. Esse aqui eu vou marcar essa parte aqui. Vou pintar de outra corzinha. Não vai dar certo, peraí, deixa eu botar a cor aqui diferente. Esse em vermelho aqui é o saldo do dia. É o saldo do dia 7 de janeiro, em que eu comprei mais 10 unidades. Eu comprei mais 10 unidades a 780. Então eu fiquei com quanto? Eu fiquei com o que eu já tinha, que eram 90 unidades a 680, certo? E 10 unidades a 780, que me dá R$ 7.200, certo? Esse é o saldo do dia 7 de janeiro. Ora, tio, quer dizer que tu comprou. Por que precisa repetir o saldo? Eu vou explicar depois, Sheila. É porque dependendo do método que a gente use para apurar o estoque, isso vai ser fundamental, essa repetição. Então, você precisa repetir, porque não pode misturar. Porque depois você não vai saber qual foi o produto que custou 780 e o produto que custou 680. Se você juntar tudo, você não consegue mais. Desculpe, vou voltar. Sou eu, perdão, Léo. Eu vou repetir o que foi perguntado pela Sheila. Por que precisa separar? Porque se não separar, depois você não vai saber qual foi o produto que custou 780 do produto que custou 680. Eu não consigo mais distinguir, certo? Ok? Tá claro? Acho que o áudio já voltou, né, queridos? Certo? Ok? Sheila, respondido por que precisa separar? Porque eu preciso saber quais produtos foram comprados a 780 e quais a 680. Tá dizendo que o áudio está baixo. O áudio está baixo, pessoal? Estava baixo. Tá bom o áudio? Tá ok, né? Então, bacana.
que aconteceu agora? Registrei no mapa, né? Registrei. Se tudo que acontece no mapa tem que estar no meu estoque, ora, e isso representou o quê no dia 7? Uma compra de mercadoria para revenda, 10 unidades ao custo unitário de 780, eu preciso fazer o registro no estoque, não preciso? Bom, comprei como? A prazo, para pagamento em 6 parcelas fixas mensais. Comprei a prazo. Opa, vamos para os nossos razonetes. Vamos para o estoque. Comprei quantas unidades? 10. A qual preço? 7.800. 10 a 780. 10 a 780 me deu 7.800. Portanto, vai ingressar 7.800 no meu estoque. E a compra foi feita à vista ou a prazo? A prazo. Pagamento em quanto tempo? Vamos olhar. Pagamento, compra de mercadoria. Tá aqui ele, ó. Compra de mercadoria para revenda, 10 unidades ao custo unitário de 780 a prazo, para pagamento em 6 parcelas. 6 parcelas é curto prazo. Eu vou agora então pegar o meu razonete, vou buscar onde é que tem o meu fornecedor de curto prazo. Tá aqui ele, já achei. Fornecedor LP não, LP é longo prazo. Fornecedor curto prazo. Eu vou lá, coloco um fornecedor de curto prazo de R$ 7.800 e faço o meu registro. Perfeito? Certo? Até aí? Beleza? Bom, nessa mesma linha de raciocínio, vem a parte principal dessa disciplina hoje, dessa aula de hoje. Só um gole d'água. A parte principal da disciplina de hoje é o último registro, que se alguém sair, peça para voltar, porque agora é a parte mais cruel, certo? Vamos lá. O último fato contábil, ele diz: venda à vista de mercadoria, sendo 5 unidades ao preço unitário de 2.100 cada, depositado em banco. Ele vendeu 5 unidades ao preço unitário de venda de 2.100, certo? Se ele vendeu 5 por 2.100, a gente está falando que ele vendeu 5 vezes 2, 10, 5 vezes 1, 5. Ele vendeu 5 unidades por R$10.500. Por R$10.500. Perfeito? 5 por 2.100 dá 10.500. Certo? O que é que nós vamos fazer, meus queridos? Razonete na parada. Primeiro razonete. Vamos para o razonete. Bom, ele vendeu quanto? 5 por 2.100. Dá quanto? 10.500. Eu vou ter uma receita bruta de vendas. De quanto? De R$10.500. 5 de 2.100. 5 mercadorias ele vendeu por 2.100 cada. Certo? Depositadas via banco. Ora, eu tive uma receita bruta de vendas de 10.500 e vou ter um ingresso lá na minha conta de bancos. Vou lá no meu banco, tá aqui ele, o bichinho, tá aqui o banco bem guardadinho, certo? E vai entrar quanto? Foi uma entrada de recurso, R$10.500. Registrei a receita. Não registrei? Registrei. Falta o que, hein? Eu vou me calar. Agora eu vou esperar essa live, vou virar até para mim. Registrei a receita. Falta registrar o que, hein? Eu registrei a receita, falta registrar o que? O que é que falta registrar? Depois que eu registrei a receita. Hein? O que é que falta? Estou esperando. Reconheci a receita. Creditei a receita e debitei o banco pelo ingresso do recurso pela venda da mercadoria. Mas está faltando o quê? Estoque ICMV. Massa. Estoque ICMV. Perfeitamente, queridas. Vamos para o nosso
Mapa de apuração de estoques. Esse bendito que vocês estão adorando a cor dele. Vamos ver o estoque, né? Eu vendi quantas unidades, queridos? Vamos lá. Nós vendemos quantas unidades? Venda à vista de mercadoria sendo 5 unidades. Então ele vendeu 5. Ele vendeu 5. Vamos lá. Ele vendeu 5 em que dia? Vamos olhar o dia, que o tio não olhou o dia. O tio tá grog. Dia 8. Então ele vendeu 5. Certo? Ele vendeu 5 unidades no dia 8. Então no dia 8, o tio vai dar um espaçozinho aqui, certo? De propósito. No dia 8 do 1 de 2018. É a coluna de entradas? Não, porque ele não comprou nada. É a coluna de saídas. Então a gente vai seguir aqui na coluninha de saídas, certo? E vamos colocar. Quantas ele vendeu? 5. Quanto ele vendeu, tio? 2.100. Mentira. Ele não vendeu por 2.100. O preço de venda é 2.100, mas o preço de custo é quanto? Quanto custou a mercadoria que ele vendeu por 2.100? Desafio aos senhores, quanto? Quanto eu ponho no custo unitário da venda de 5 mercadorias que gerou cada mercadoria foi vendida por 2.100, me gerou uma receita de 10.500. Quanto custou a mercadoria que eu vendi por 10.500? Quanto custou? Qual o valor unitário dela? Pergunta de $1 milhão. Quanto custou a mercadoria que eu vendi por 2.100? Priscila está respondendo 680 ou 780, certo? Bruno Cisne está respondendo 680. Tira a média dos dois valores. Amanda foi bonito. Amanda mandou bem. Bruno também. Priscila também. Sheila está dizendo 780. E aí eu respondo. Clécio está dizendo 680. E o tio responde o que, tio? Para nós, pelo amor de Deus, tio. Se é 680 ou 780? Eu disse, ao gosto do freguês. Como assim, tio? Explica ao gosto do freguês. Isso que a gente está acabando de discutir agora, se o custo é 680, custo unitário, ou 780, é exatamente a discussão dos métodos de apuração de estoque. Existem 2 métodos, 3. Quem foi? Foi a Amanda que falou a média, né? A Amanda disse a média. Se eu usar os 680 como custo, presta atenção agora, não descola o ouvido. Eu vou estar usando o método de apuração de estoque chamado PEPS. P-E-P-S. Vou escrever bem aqui embaixo. Vou usar o método de apuração chamado P-E-P-S. Se eu usar o 680, que é o primeiro, certo? Eu vou estar usando o método de apuração de estoque chamado PEPS. P-E-P-S. P-E-P-S. Volta. Não entendi. Áudio, desculpe. Perdão, Amanda. Vou voltar. Vamos lá. Se eu usar os 680 como preço de custo para a saída dessas 5 unidades, eu vou estar usando um modelo de apuração de custo em contabilidade. Já regularizou, não já, Clécio? Meu áudio? O áudio está ok? O áudio está ok? Respondam aí, o áudio está ok? Pri, o áudio, Clécio, já melhorou o áudio, Clécio? Ok? Então vamos lá. Se eu usar os 680 como
critério de custo para a venda dessas 5 unidades, eu vou estar usando um método de apuração de estoque chamado PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Primeiro que entrou foram os 90 a 680. Vai ser o primeiro a sair. Se eu usar os 780, eu vou usar um método de apuração, irmão gêmeo dele, chamado UEPS. O último que entra, primeiro que sai. O último que entrou foi o 10. O último que entrou foi o 10. E o preço unitário foi 780. Então, se eu usar os 680, eu estou usando o PEPS. Se eu usar os 780, eu vou estar usando o UEPS. Certo? Tio, tem como resolver esse PRO? Tem sim. Como resolver esse PRO? De outro jeito? Tem. Tem mais um jeito? Tem. A média ponderada móvel, chamada MPM. Como é que eu calculo essa média, tio? Eu faço o seguinte: 61.200, faz aí para mim, quem está com a máquina, mais 7.800 dá 68, dá 69 mil reais, não é isso? O somatório desses dois, 69 mil reais, não é assim? Se eu pegar 69 mil reais, que é o somatório desses dois, e dividir pela quantidade, que vai ser 90 mais 100, mais 10, que vai dar 100, 69 mil dividido por 100 me dá 690. Ou seja, se eu usar o PEPS, eu vou dizer que o custo é 680. Se eu usar o EPS, eu vou dizer que o custo é 780. E se eu usar a média ponderada móvel, eu vou dizer que o custo é 690, que é 69 mil, o somatório desses dois aqui, ó, dividido pela quantidade, que é 90 mais 10, certo? Então, o meu custo pode ser 680, se eu usar o PEPS, 780 se eu usar o EPS, ou 690 se eu usar a média ponderada móvel, ok? Certo? Isso está claro, meus queridos? Certo? Bom, eu sou teimoso e eu gosto das coisas mais claras. Vamos pensar bem com um tio aqui. Se vocês forem dono de uma bodega, certo? Se vocês forem dono de uma bodega, vocês iriam usar o primeiro, o último ou a média ponderada? Se forem donos de uma bodega e estiverem calculando o custo, usariam 680, 780 ou a média ponderada? Qual dos três? Enquete. Qual dos três vocês usariam se fossem donos de uma mercearia, de uma bodega ou de um supermercado e estiverem calculando o custo? 680, 780 ou 690, que é a média? Se vocês fossem donos de um supermercado, qual dos três métodos usariam? O primeiro, o segundo ou o terceiro, que é a média? Por que, Raíssa? Por que 780, Raíssa? Qual o motivo? Diga aí. Amanda está dizendo, eu usaria a média. Natália também, eu usaria a média. Por que, Raíssa? Clécio está dizendo também a média. Por quê? A Raíssa está dizendo 780. É importante, talvez a mais importante discussão. A Sâmula está dizendo a média. Raíssa, por que, Raíssa? Você usaria 780? Você tem uma justificativa boa? Bom, eu vou usar 780 e depois vou explicar, tá bom? Então eu vou baixar esse custo
aqui e vou explicar. Tenham calma que eu vou explicar. Eu vou usar o critério do EPS, certo? E vou baixar com 780, ok? 5 vezes 780 dá quanto? 7 vezes 5, 35, 3.500, 8 vezes 5, 40. 400 dá 3.900, não é isso? Sete vezes 5, 35, 8 vezes 5, 40. 3.900, é isso? É isso? 5 vezes 780? Tio, tenho dúvidas, então vamos ver. 5 vezes 780. R$3.900. Então, é isso mesmo, tio. 3.900. Obrigado, Sheila. Então, eu vou baixar. Vai me dar 3.900. Certo? Como é que vai ficar agora, tio? A brincadeira? Bom, vai ficar assim. Eu vou continuar tendo as 90 unidades a 680, porque eu não mexi em nada. Certo? Vou continuar tendo os meus 61.200. Só que agora, ao invés de ter 10 unidades a 780, eu só terei 5 unidades a 780, me fazendo quanto? 3.900. Vou botar em outra cozinha para poder a gente pensar aqui juntos. Usar outra cozinha aqui diferente. Não dá certo essa, peraí. Tá muito escurona. Pronto, um verdinho. Certo? Eu continuei a ter as minhas 90 a 680, perfazendo 61.200 e continuarei e passei a ter ainda só 5, porque eu tinha 10, não tinha 10. Eu tinha 10 a 780, mas vendi 5. Então eu tenho 5 a 780, certo? Que vai fazer os 3.900. Perfeito? Bom, vou fazer agora o meu CMV. O meu CMV é quanto, hein? Quanto é meu CMV, hein? Ora, o primeiro aqui foi esse, ó, tio. O segundo aqui foi esse, ó, tio. Agora, ó. Então agora eu vou lá para o meu Razonate, vou montar o meu CMV, certo? Vou lá no meu CMV, vou identificar onde é que ele está. Cadê tu, CMV? CMV aparece. Quanto é o CMV? Tá aqui ele. Tá aqui. 3.900. Meu CMV, 3.900. Meu CMV, 3.900. Ora, se eu debitei o CMV, a contrapartida disso é uma saída de quem? De quem vai sair? De estoque. Vai sair 3.900 do meu estoque. Beleza? Saiu do meu estoque. Legal, tio, mas volta lá pro mapa e diz por que tu escolheu isso aí. Bom, se eu usar 680, se eu usar o método do PEPS, significa que o custo vai ser menor. Se o custo é menor, o lucro é maior, porque custo e lucro são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o custo, menor o lucro. Então, se eu usasse 680 como critério, usando o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, eu teria um lucro maior, porque o meu custo seria menor. Se eu usasse o 780, que é o EPS, que é o que eu acabei usando, eu teria um custo maior, portanto um lucro menor,
já que são grandezas inversamente proporcionais. Se eu usasse os 690, que era a média, eu teria um intervalo entre os dois, mas mesmo assim meu lucro ainda ia ser maior. Bom, por que o tio usou 780? E por que eu defendo? Apesar de que fiscalmente, entendam, presta bem atenção, para fins fiscais, e o tio botou bem aqui, ó, inventário permanente fiscal. Para fins fiscais, a lei fiscal, a lei do imposto de renda, impede que eu use o método UEPS que eu usei. Impede que eu use o 780. Por quê? Existe uma lógica. Se eu usar o UEPS, o custo é maior, portanto o lucro é menor. E o imposto de renda é tributado sobre o lucro. Quanto menor o lucro, menor o tributo. O que faz o fisco? Proíbe as empresas de usarem o método chamado UEPS. Por quê? Porque fiscalmente, se elas usassem o UEPS, elas pagariam menos tributos. Então a lei impede, o regulamento do imposto de renda impede que as empresas usem o método UEPS, que é o que eu usei, o 780. Por quê? Se usar o 780, o lucro diminui. Se o lucro diminui, o IR que incide sobre o lucro também diminui. Por isso que a lei, o regulamento do imposto de renda impede. Por que o tio usou se o regulamento do imposto de renda impede? Porque ele é o mais lógico do ponto de vista gerencial. Se não, vejamos. Eu sou o dono de uma padaria. Botei uma Coca-Cola lá na prateleira. O cidadão comprou a Coca-Cola. Essa Coca-Cola pode ter sido a que eu comprei há 20 dias atrás, há 30 dias atrás, há 40 dias atrás, ou a que eu comprei ontem, certo? Do meu fornecedor. Qual a que vocês acham que refletiria a mais próxima da realidade possível? É óbvio, o preço que refletiria, que estaria mais aproximado com o mercado, não seria nem o primeiro, nem a média, mas sim o último. Então, para gerenciar, para fins gerenciais, eu usaria sempre o último, porque é o que me aproximaria muito mais do preço que de fato o mercado está praticando. Se eu usasse o primeiro, podia ser que esse produto, quando eu fosse adquirir novamente para pôr na prateleira, tivesse com outro preço absolutamente defasado e não refletiria de fato o ganho ou a perda efetiva que eu tinha. Então eu prefiro, para fins gerenciais, usar o que a lei não permite para fins fiscais. Por isso que fisco e gerencial hoje andam de forma separada. Hoje eu tenho uma contabilidade fiscal separada de uma contabilidade gerencial. Porque gerencialmente me interessaria apurar pelo último custo, que é o que me colocaria mais próximo do mercado. Fiscalmente o fisco não deixa, porque se eu assim fizer, eu vou reduzir o lucro. Se eu reduzir o lucro, eu pago menos tributo e eles não querem que se pague menos tributo. Simples assim. Bom, missão dos senhores. Missão. Estou fechando a aula. Vou voltar para cá. Arquivo que eu estou produzindo agora, esse arquivo salvo, certo? Vai estar novamente para vocês, certo? Vai estar novamente para vocês. Solução, vou botar aqui, solução à frente. Solução. Vou gravar na área de trabalho aqui do computador, certo? Gravar como arquivo do Microsoft, do Excel, para não ter problema, certo? E vou colocar de volta agora no grupo do WhatsApp dos senhores. Agora, esperem aí, não saiam daí não. O tio vai já fechar aqui, espera aí. Não saiam ainda não. Arquivo já enviado no grupo do WhatsApp de vocês. Áudio, desculpe, perdão. Sou eu. Certo?
arquivo arquivo com a solução já colocada no grupo do WhatsApp, Clécio. Sou eu que estou tocando aqui no dedo do troço, do microfone do telefone, desculpe. Arquivo já foi colocado agora no grupo do WhatsApp, já com a solução. O que é que vocês têm que fazer? Missão de vocês, certo? Missão de vocês será montar o balanço dessa empresa. Eu quero o balanço e a demonstração de resultado dessa empresa montadinhos, certo? Ok? Os razonetes estão prontos, é só transferir do razonete para o balanço. Dá para montar? Dá? Espero que dê. Acho que foi bem produtiva, não foi a aula hoje? Acho que foi muito boa. Acho que a gente conseguiu e a gente vai caminhar evoluindo. Então hoje a gente falou de quê? Dos 3 métodos de apuração de estoque. A gente fez uma conta pelo EPS, a gente pode fazer na próxima aula pelo PEPS e a gente pode fazer na próxima aula pela média ponderada móvel. Então eu quero que fechem o balanço dessa empresa. Fechado? Certo? Dá para fechar sim, é só agora pegar os saldos do razonete e levar para o balanço. Tá bom? Beleza? Fechadão? Ótimo. Acho que foi produtivo, né? DRE? Não, Pri, DRE só tem duas contas aí. A demonstração de resultado dessa empresa só vai ter receita bruta de vendas, que vocês anotaram lá na lousa nas minhas aulas, e vai ter o CMV. Só vai ter isso. Por enquanto. A gente vai, passo a passo. Ok? Beleza? Certo? Fechado? Bom, então tentem, me digam alguma coisa. A solução já está no WhatsApp, só falta vocês montarem o balanço. Um grande beijo no coração de vocês. A aula vai estar gravada no meu canal lá no YouTube, certo? Vai estar postado, espero que sim, todos salvos, né? E vocês vão poder ouvir ou tirar dúvidas por lá. No canal do YouTube, Professor Daniel Dias, lá só para buscar lá no YouTube, que vocês vão poder encontrar eventualmente para quem não assistiu. Obrigado, Priscila, pelo elogio. Agradeço, viu? Forte abraço. Tudo de bom, até a próxima aula. Saúde, paz, Deus no coração, que todos nos protejam, que Ele nos proteja, que Ele proteja a família de todo mundo e que derrame de novo a sua misericórdia por nós. Um forte abraço e um beijo em todos vocês, tá? Beijo no coração, um beijo na alma de todos vocês. Tchau, tchau.